Olá, muito bem-vindos ao Clube do Livro. Nosso tema nesta semana é o escritor peruano Mário Vargas Llosa. Ele é ganhador do Prêmio Nobel, acaba de completar 80 anos e tem um novo livro na praça, 5 Esquinas, que em breve deve ser publicado no Brasil. Para conversar sobre o grande Vargas Llosa, eu estou aqui com o Cristóvão Teza. Tudo bem, Cristóvão? Tudo bem. Convidado pela segunda vez aqui ao Clube do Livro. Obrigado pela visita de novo. Prazer conversar com vocês aqui. E, como sempre, Jerônimo Teixeira, meu colega de bancada. Tudo bem, Jerônimo? Tudo jóia? Muito bem. Vamos dar uma espiada no clipe, na propaganda em vídeo que fizeram para o novo livro do Mário Vargas Llosa, em espanhol. Não temos em português. Tem aquele som vintage de máquina de escrever Máquina ainda, de escrever, exatamente. Isso é Unas estação fotos viva. comprometedoras. El director de un semanario amarillista dispuesto a todo. Seminário Y un régimen Amarillista corrupto é asediado por la violencia. um jornal marrom, né? É, uma revista. Premio Nobel de de fofocas. Literatura. Amarillista. Regresa a la Uma novela revista, con né? un descarnado retrato del Que dizia Perú de antigamente Fujimori, imprensa amarela. que não es sei, también Prensa un amarela, apasionado exatamente. alegato a favor Prensa de la marrom, né? Na libertad. Itália eles Brasil. usam o diálogo como Cinco esquinas. histórias de crimes. La novela con la que el premio Nobel Ao Fujimori, vuelve né? a sorprender. Muito bem. Você já teve um clipe feito para os seus livros, Cristóvão? Já tive. A Record faz frequentemente. Faz isso, né? Exatamente, um pequeno clipe. É a linguagem do tempo, né? Exatamente. É verdade. Outro dia, acho que foi o Jonathan Franzen, que fez um artigo longo reclamando de uma época em que um livro precisava de um vídeo para ser divulgado. Não sei se é tão estranho assim. O Franz tem essas broncas, assim. Ele tem essas broncas. Com o mundo da internet e tal. E o próprio Vargas Llosa também, né? Tem esse ensaio dele, da civilização do espetáculo. Aham. Que é toda uma diatribe contra, digamos, a vulgarização da cultura em tempos de internet, de velocidade de informação, etc. Né? Eu acho um livro, enfim, todo equivocado. Né? E é curioso, assim... Vocês desenharam o livro na Sim, revista? eu não foi? resenhei. Você resenhou? Eu resenhei. É curioso, inclusive, assim, um cara que tenha capitaneado assim, o pensamento liberal, né, na América Latina, como o Vargas Llosa fez, né? Inclusive ele saiu candidato a presidente, né? Foi em 90, né? 90, exatamente. No Peru, né? Com uma plataforma liberal, né? Perdeu para o Fujimori. Na verdade, eu não sei se a eleição foi em 90 ou em 89. Mas eu acho que o governo Fujimori começa em 1990. Mas, enfim, é curioso que um cara que está tão associado à bandeira do liberalismo tenha escrito esse livro, assim, porque ele não deixa de ser... Ele tenta um pouco dizer que não é isso, mas não deixa de ser uma invectiva dele contra o livre mercado da cultura. Né? Olha só, eu não li esse livro. A ideia central é de que, enfim, nós vivemos uma civilização em que as pessoas estão buscando só distração, né, e diversão, né, o aspecto mais crítico, o aspecto mais transcendente, né, de reflexão mais profunda que costumava acompanhar a obra de arte está se perdendo nisso. Né? Nesse romance novo, ele continua um pouco na mesma clave, porque, como a gente viu lá na propagandinha, tem toda uma história em torno do periodismo amarillista, que é o jornalismo marrom ou amarelo, né? O jornalismo pior do que fofoca, na verdade, né? A coisa TMZ, assim. Mas tem o tema no último romance do Humberto Eco, não? Também. Exatamente, é um tema paralelo. É um tema paralelo. É interessante. Neste livro aqui, o dono de uma revista de fofocas acaba se mostrando envolvido com o Montesinos, que era o capanga do Fujimori. Ele era o chefe dos serviços de inteligência do Fujimori e era o cara que fazia os serviços sujos ali, né? E entre os serviços sujos, o Llosa sugere que estava o de controlar essa imprensa de fofocas e fazer chantagens e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês. Belas pernas. Aqui está a capa. Mário Vargas Llosa, 5 Esquinas. 5 Esquinas é o nome de um bairro em Lima, que foi um bairro importante no centro da cidade e hoje em dia é, sei lá, uma espécie de
lugar de venda de crack, tráfico de drogas e tudo mais. Enfim, vocês não leram o livro? Não. Eu tô quase acabando, faltam 15 páginas para eu acabar o livro. Eu achei ruim. E daí me vem a pergunta, será que escritores perto dos 80 anos deviam se aposentar, como fez o Philip Roth? O que você acha, Cristóvão Tesa? Você que aqui entre nós é o escritor. Não, Jerônimo também é, mas você é mais. Não, tá bom, Jerônimo? Só não. Tem uma diferença entre publicar livros e ser escritor. Eu publiquei alguns livros. O Cristóvão é escritor. Ele é escritor. Olha, eu acho que um escritor que tem uma obra, ele tem o direito de se divertir também. Às vezes, eu sempre lembrava assim, o pessoal fala do Rubem Fonseca, não, depois caiu muito, o mesmo Philip Roth, alguns livros assim, que já não é o mesmo padrão, antigamente eu digo, eu já aborreci muito o Rubem Fonseca falando isso. É uma coisa de que você tem uma obra, você, de repente você está se divertindo também, é um momento né, não ter aquele peso do trabalho literário que você tem quando é mais jovem, quando tem, né? Quer dizer, eu estou puxando a sardinha já me defendendo previamente. Estou fazendo a autodefesa antecipada já. Por livre associação. Seu próximo livro devemos esperar ansiosamente ou não, Cristóvão? Não, eu ainda não estou me divertindo a escrever, então ainda é uma coisa difícil. Por livre associação, lembrei do seu quase conterrâneo lá. Você, na verdade, é catarinense, mas é radicado em Curitiba. Você é um escritor de Curitiba, né? O Théo Trevisan tem uma bronca particular com o Esaú e Jacó e o Memorial de Ares. Ele acha que realmente esses são os livros da velhice dos Machado, já não são a mesma coisa. Não dá para comparar com Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que o Vargas Llosa sempre teve uma prosa assim, bem transparente. Ele nunca foi aquilo que se chama de estilista, assim, aquele cara que fica lapidando ou que está em busca de uma retórica, né? Assim, que se sobrepõe à história. Ele sempre foi um contador de histórias, mas eu acho que ele foi relaxando demais. Ele com o tempo, talvez. Eu acho que ele pertence digamos, a uma herança da narrativa clássica. Ele é classicamente um narrador ligado, vinculado a um realismo reflexivo. Se a gente pegar a Conversa na Catedral, ou seja, os grandes temas do momento, ele nunca teve medo de mexer com os grandes, como agora. Ele enfrenta esses temas e com um grande poder de fabulação. Quer dizer, a força dele não está propriamente no estilo. Se pegar, por exemplo, Tia Júlia Escrevinhador, aquele é um achado de fabulação, né? Ou o Pantaleão, as visitadoras, a graça que ele arranca daquele militar querendo resolver o problema sexual dos soldados da Amazônia. Então, é uma coisa assim, ele é um grande fabulador, mas de fato não é um estilista, ele não é um poeta da prosa, não é. Ele é um prosador no sentido puro da palavra, no sentido autêntico, mesmo da história da narrativa clássica. Né? Quando você usa a palavra reflexiva, você queria dizer no sentido de refletir ou de raciocinar sobre... Eu digo reflexivo no sentido de reflexão, não simplesmente de imitação da realidade, não nesse sentido de espelhamento, mas ele usa muito o romance, que é um espaço privilegiado que o romance dá para esse tipo de... para reflexões filosóficas, morais, políticas do instante presente. Então, nesse sentido, ele é um herdeiro de Balzac, ele é um herdeiro E eu acho que é isso que está faltando, pelo menos nos 2 últimos livros que eu li dele. Que, sinceramente, no começo, talvez porque uma parte da história se passa em Miami, me lembrou um pouco Harold Robbins, assim, sabe? Eu comecei a ficar muito aflito com o livro. E a história, o anterior... O Herói Discreto? O Herói Discreto. Não, o anterior ainda é o Herói Discreto. Que é sobre o irlandês lá, Tá aqui o livro, tá aqui o nome dele. O Sonho do Celta. O Sonho do Celta. Exato. Que é um personagem interessantíssimo. É um personagem interessantíssimo, a fabulação tá lá, mas eu acho que ele perdeu esse elan de querer dizer algo mais, além da história mesmo que ele está contando. Você ia falar alguma coisa, Jerônimo? Eu ia comentar do Herói Discreto. Eu não li o Sonho do Celta. O Herói Discreto, que é o livro posterior, portanto, o penúltimo romance dele, me decepcionou muito também. Assim, eu achei, enfim, tem 2 histórias que se entrecruzam, né? Uma tem a ver com o Dom Rigoberto, que já é um personagem anterior dos Cadernos de Dom Rigoberto, e um segundo de um
um comerciante do interior que é chantageado e tal, e no fim de fazer elas convergirem. Mas me deu, assim, exatamente essa sua impressão, assim, de tanto na fabulação quanto na prosa, uma coisa demasiado relaxada. Né? Tô até comentando, assim, ó, eu lembro que eu comecei a resenha desse livro, observando que lá pelas tantas do livro, ele fala do euro, né? Alguém receber ou trocar, né, dinheiro. A história se passa no Peru, mas acho que alguém ia para a Europa e precisava comprar euros, daí eles falam assim, 1 euro, vírgula, a moeda comum europeia. Eu pensei, para que esse aposto? Então, o leitor do Mário Vargas Llosa, por acaso, não sabe, o leitor de um prêmio Nobel, não sabe o que é o euro. Também vai se informar, pelo amor de Deus. Eu acho isso é um exemplo pontual, mas existem vários desses ao longo do livro. Aqui também tem. Aqui também tem. Assim, uma coisa assim que parece assim que no jornalismo eventualmente se perdoa porque você tem que explicar isso para um público muito genérico, né? Mas quando você falou do Humberto Eco, o Humberto Eco tinha essa lição, né? Que cada livro constrói o seu leitor, né? E eu acho que o Vargas Llosa também que talvez tenha perdido a mão, tenha perdido a noção do leitor que de quem é o leitor, né? Dele. Você falou do Conversa na Catedral, né? Conversa na Catedral, eu acho que um livro espetacular, talvez um dos melhores deles também. E se passa também também tem essa pretensão, como parece pelo que eu vejo do clipe aqui, não vi o livro, mas como eu vejo do clipe, tem essa pretensão de sintetizar um momento da história do Peru, né, particularmente a ditadura do Odria. E ele emprega uma técnica, embora ele seja, como a gente observou aqui, um realista clássico, assim, não é realmente não é um Cortázar, não é um escritor experimental, mas ele emprega uma técnica de alternar diálogos. Né? Então, assim, tem personagens A, B conversando em um lugar X, tem personagem C, D conversando em um lugar Y. Né? E você vai A, C, B, D. Né? Então, você vai alternando dois diálogos. No início, quando você começa a ler o livro, você se confunde um pouco. E lá passando você vê que um diálogo está comentando o outro. Ele tem 2 capítulos desse livro em que ele faz essa brincadeira também. Ele tenta fazer isso de novo no Herói Modesto, não tem o Herói Discreto, desculpa, não tem o mesmo sucesso. Então, olha só, aqui também. Vira um maneirismo, assim, no Conversa da Catedral. Essa questão do maneirismo e aqui é uma diluição do que ele mesmo já fez antes. Você ia dizer Não, o maneirismo talvez seja o destino final de todo escritor. Você acaba... É se repetir pior do que já foi. Se repetir, quer dizer, você domina uma linguagem, você acaba lançando mão mais superficialmente daqueles recursos que você já domina. E também o tipo de vida que a pessoa leva. O Llosa está muito vinculado a uma atividade de ativista político. Foi candidato a presidente. Isso não é uma coisa assim... Para o romancista é um negócio bizarro. Né? O tipo de envolvimento que tem a política, que é uma coisa brutal, para você, de repente, parar, ficar lá 6 meses escrevendo um romance, que é outro tipo de envolvimento em outra direção. Muito interessante. Então, esse cruzamento... Olha ele ali, essa é uma palestra que ele deu recentemente, e a gente está vendo o Vargas Llosa oitentão já. Um belo senhor, aos 80 anos. Falando em 80 anos e maneirismo, o destino final, um breve parêntese clássico aqui, Longino, que é um dos primeiros críticos literários da história. Ave Maria, hein? Grego, E tem um livro sobre o sublime, que ele definiu o que é o sentimento sublime na literatura. E ele já dizia isso do Homero. Ele dizia que a Ilíada é o grande poema, né? E que a Odisseia é um livro de velho. Essas lendas de sereia, essas coisas de mar, isso é um livro de velho. É bom, mas não se compara a Ilíada. Cristóvão, não adianta, né? Todo crítico é que nem aqueles 2 velhinhos dos Muppets, né? Ficam reclamando, sempre reclamando do espetáculo, né? Não adianta, né? Olha só, vamos ver o Mário Vargas Llosa falando sobre amor e sexo. Amor y sexo, digamos, no son entidades separadas, ¿ah? Son una sola entidad, ¿no? El amor está hecho de sexo también, no solo de sexo, porque es un amor muy precario, está hecho solo de sexo, pero no hay un amor que pueda prescindir del sexo, ¿no es verdad? Creo que el amor es sentimiento, es imaginación, es fantasía y ritual, pero también es sexo. Creo que el instinto, la imaginación, la sensibilidad, la cultura, el conocimiento, todo participa en lo que es una relación amorosa. Olha só.
bela reflexão sobre amor e sexo. Ele é um bom autor erótico. Sim. Né? Você falou do Pantaleão Ele e tem tal, um livro curioso que eu vi eu lembro de uma entrevista dele anos atrás, o Elogio da Madrasta, se não me engano, é esse que é o enteado que se apaixona pela madrasta. E ele dizia que ele achava que ia ser um livro que ia ter um grande sucesso no Brasil. Pela imagem aí, e o livro fracassou aqui no Brasil, não deu fora, não teve segunda edição. Né? E ele ficava decepcionado, ele não entendia porque a imagem brasileira de um país sensual. A gente já tinha Nelson Rodrigues, né? Eu tenho uma chave de explicação para isso pela pornografia. Recentemente aquele site a Economist trouxe uma matéria com um ranking do site Pornhub, que é um dos maiores sites de pornografia do mundo, e quais são as palavras mais procuradas para o país. No Brasil, a palavra mais procurada é novinha. Nós somos um país de pedófilos. Não é madrasta. Eu acho que na Itália que se procura MILF, né? Que é aquela mulher, né? A mãe que você desejaria. Não podemos traduzir. Não podemos traduzir essa sigla. Talvez na Itália ele pudesse ter mais sucesso com o Elogio da Madrasta. Tá certo. Ele está falando sobre isso porque o ponto de partida para o novo livro, ele disse que a fagulha, sim, foi a imagem de duas amigas, duas mulheres adultas, que precisam dormir na mesma casa uma certa noite porque o Peru estava em toque de recolher. E elas dormem na mesma casa, na verdade dormem na mesma cama, e de repente despertam e resolvem fazer sexo. Então ele disse que essa imagem das duas fazendo sexo enquanto acontecia o toque de recolher do governo Fujimori, porque estava havendo um monte de atentados, o Sendero Luminoso, daquele outro grupo terrorista que era muito ativo no Peru. Enfim, foi isso que pôs o romance em movimento, né? Então, por isso que nós pusemos o Mário Vargas Llosa falando de amor e sexo, e também para ter um momento de periodismo marrom, no Clube do Livro, falando sobre o casamento do oitentão Mário Vargas Llosa. Vamos ver. Isabel Preisler, né? Isabel Preisler, não Presley. Que é ex de Julio Iglesias e mãe de Julio Iglesias Jr. Também do Henrique Iglesias, que é mais conhecido. Também do Henrique Iglesias. Júnior é mais divertido de falar espanhol. Mas o mais conhecido. Também tem uma filha, tem três filhos com o Julio Iglesias. Exatamente. Vargas Llosa disse que uma das coisas que o levou a falar sobre o periodismo marrom, o jornalismo marrom, né, nesse romance, e também uma das coisas que estavam na cabeça dele enquanto ele escrevia Sociedade do Espetáculo, foi o massacre a que ele foi submetido quando ele, quase oitentão, deixou a mulher de muitas décadas, que chamava Patrícia, e se casou com um apaixonado, ambos apaixonados, com a Isabela. Sim. Então ele ficou com uma impressão muito amarga da Sociedade do Espetáculo. Tem outros escritores, os escritores ingleses sofrem mais com isso, né? O Ian McEwan teve um processo de divórcio, se não me engano, também muito traumático, muito coberto pela imprensa marrom. O Martin Amis, que casou com uma Isabela também, Fonseca, que acho que ela é chilena. Uruguaia, né? Uruguaia ou chilena, alguma coisa assim. Bom, e o Vargas Llosa tem história desde o Tia Júlia Escrevinhador, que ele casou com a própria tia. A própria tia. Já é uma... E tem todo o universo de especulações sobre por que ele brigou, qual foi a razão da briga dele com o Gabriel Garcia Marques. Essa é outra história. Imagina assim, convencionalmente, porque o Vargas Llosa derivou, né, saiu do esquerdismo, foi pro liberalismo, e o Garcia Marques se manteve fiel a Fidel Castro, a Cuba, socialismo, etc. Você fica imaginando que as razões poderiam ser políticas, mas dizem que é a mulher do meio. Meu Deus. Que, aliás, é uma razão bem melhor para se brigar do que por política. Com certeza, Jerônimo. Não brigarei com você por causa do Fujimori, né? Uma filha dele, aparentemente, vai ganhar as eleições. A favorita do... Né? Embora o Vargas Llosa apoie outro candidato, o Kuczynski. Né? Ele disse que ele também escreveu esse livro com uma espécie de ajuste de contas com o período fujimorista. O livro fala pouco do Fujimori. Quem é personagem no livro, como eu disse, é o Montesinos. Sim. Que era o Filinto Miller lá do Fujimori. Mas porque ele disse que se a Keiko Fujimori ganhar,
será uma espécie de legitimação da ditadura do Fujimori, que foi um período É verdade. negro, né, da história peruana. Mas né? eu acho que, enfim, se precisava de ajuste de contas, eu acho que o Peixe na Água, que é o... já tem até a capa do livro aí, que é o livro de memórias dele, né? Já preenche já cumpre esse papel com louvor. Assim, que é um livro que ele entremeia um capítulo de memórias de infância, adolescência, de juventude, de formação dele, digamos, com um capítulo sobre a campanha eleitoral. Né? Eu acho o livro de memórias magistral. Né? E você falou agora assim, né, como é esdrúxulo, assim, quase, né? Você tem um escritor, né? Se tornou um candidato, assim. E você vê que ele não era realmente feito para coisa, né? Foi uma tentativa, depois ele saiu da carreira política. Lembro que tem uma passagem que ele diz assim, que nos comícios, ele tinha pavor do momento que que o povo carregava o candidato. Tipo, você era levantado, assim, pelo povo, né? Levado em triunfo, assim, pelas mãos. Ele tinha um medo terrível daquilo. Realmente ele não tem a personalidade, ele é, assim, pessoalmente uma pessoa sedutora, assim, um homem, né, assim, charmoso, digamos, mas ele não tem personalidade de demagogo, então realmente não... Foi um momento histórico até aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que era um intelectual que se tornou presidente da República também, numa história parecida, embora seja melhor político que o... sim. Mas o próprio Fernando Henrique Cardoso acabou dizendo, né, que ele tem um forte pendor intelectual, mas ele é um animal político, antes de mais nada. Acho que no caso do Lhosa é o contrário. Né? E o Lhosa é mais marcadamente liberal, né, do que o Fernando Henrique. Aliás, foi interessante, um pouco envergonhado do liberalismo. Assim, né? No Brasil tem essa coisa, uma conciliação universal permanente, né? Você não pode nunca sair muito para coisa. Mas o Lhosa talvez tenha sido um dos primeiros momentos, não sei, em que começa a se separar aquele pacote que sempre vem junto na cultura latino-americana, de que o pacote dos direitos humanos, do multiculturalismo, o direito gay, todo esse pacote de civilização que está crescendo, necessariamente tinha que ver com uma economia soviética. Ou seja, quem é a favor do casamento gay necessariamente tem que defender a Petrobras. A planificação da economia. Exato, a planificação, né? Então, quer dizer, ele começa a separar isso aí, que são coisas distintas, que você tem o mundo da cultura, que tem uma autonomia, e outras são as questões de fundamentos econômicos, de produção de riqueza, que é uma coisa que não é... Ele disse algo semelhante quando, em 2010, a gente teve a sorte que do que se anunciou o prêmio Nobel dele, ele estava com uma viagem marcada para o Brasil, para uma série de conferências, como teve agora recentemente também na Fronteiras do Pensamento. E ele almoçou aqui na Abril, eu e o Diogo Schelp. Eu estava lá também. Você estava no almoço também. A gente fez uma entrevista para Amarelas, eu e o Diogo Schelp, editor aqui de Internacional, editor executivo Internacional. E lá pela Santa ele disse exatamente isso, como foi esse processo dele de sair da esquerda, que ele disse assim, olha, foi assim, intelectualmente foi muito desafiador, assim, e foi bom assim, para desenvolver, digamos, a argumentação, a argúcia do pensamento, porque eu tinha que me posicionar sobre tudo e sustentar minha posição sobre tudo. Uma vez que você não é mais de esquerda, você não é mais da turma dos bons, né? Eles começam a dizer tudo que de pior sobre você. E a justificativa final já não está dada. A justificativa final você precisa navegar em navegação livre. Né? É verdade. Você é de direita, já se assume que você é contra o casamento gay. Ele não é. Não é. Ele é um cara, em todos os quesitos assim, morais, liberais, comportamentais, ele é um cara muito essa dicotomia esquerda-direita, ela já é muito frágil. No Brasil é toda atravessada de complicações conceituais. Mas é um nó complicado para nós hoje em dia, não é? É verdade. Que tem interessante, muito interessante isso. Seria que você levantou. A gente podia ter uma questão de estatismo versus não estatismo. Você tem outras categorias para trabalhar na história do Brasil. Exatamente. Que tenha mais nuançado. Né? E, no entanto, quando você confunde, né, essa pauta que é que tem a ver com a identidade pessoal das pessoas, com uma pauta que é econômica, você transforma isso num problema quase insolúvel, né? Ela é muito forte porque pela história da ditadura militar brasileira, quer dizer, toda a geração que se fez ali ao longo dos anos 60 e 70 traz o peso de uma polarização que fazia pleno sentido na época. Quer dizer, quando você tem um governo realmente ilegítimo, quer dizer, um governo tal, você as coisas tomam outro sistema de referência. Você tem a obrigação tanto que uniu o país isso aí, na oposição.
E depois, com a democratização, parece que ficou todo mundo tiraram a escada, ficou com a brocha na mão. E agora? Era mais confortável quando você tinha... as coisas não tinham nuances. Era muito claro, porque era uma questão de pressuposto político, moral, etc. E as coisas mudaram. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que esse exercício que você estava falando, Mário Vargas Llosa, de ter que se justificar e tudo mais, fez dele um exemplo que, assim, mundialmente, eu diria que em várias literaturas, se você for observar, é raro encontrar um escritor que seja tão interessante como ficcionista e como ensaísta, ou como... principalmente como defensor da literatura. Ele tem um lado de ensaísmo político que é muito bom também, ele é muito claro, muito incisivo sempre, mas ele é um grande campeão da literatura. Né? É verdade. Os ensaios dele sobre... A gente acho que tem 2 capas aí para mostrar, uma coletânea que é interessante, que reúne ensaios políticos e ensaios literários, que é Sabres e Utopias. E um outro livro que é só de ensaios literários. Vocês estão de acordo comigo? É um excelente ensaísta. Ele é um belo ensaísta. Então, você argumenta muito bem, escreve muito bem. Mesmo quando você discorda dele, você tem que admirar a maneira como ele expõe as coisas. E é um cara de grande... Enfim, até já fiz um programa aqui sobre isso, no Clube do Livro, sobre os escritores que são críticos. Né? Ele realmente é um cara que tem, né, para usar um termo, de novo a expressão que está no título do livro do Coetzee, né? Ele conhece os mecanismos internos. Né? Ele vê, quando ele faz a crítica de um livro, ele vê a coisa funcionando por dentro. Ele tem sempre um insight interessante para dizer sobre o que faz aquele livro particularmente bom ou ruim, né? Né? Ele é um grande admirador, ele tem um ensaio interessantíssimo também sobre Flaubert, que foi reeditado acho, ano passado. Que é em formato, que já é no tamanho de um livro mesmo. Exatamente, um ensaio mais extenso, a Orgia Perpétua. Né? Enfim, ele admira muito essa linha francesa. Assim, acho que a formação dele passa por... Daí esse pendor, digamos, que você chamou de mais clássico dele. Exatamente. Né? Do realismo, assim, transparente, digamos. E o boom literário latino-americano foi via Paris, né? Foi lá que teve que referendava o Borges, o Cortázar. Ele foi um escritor importante para você? Como escritor? Foi pelo momento histórico. Eu lembro que eu estava em 71 na Escola de Engenharia Mercante do Rio de Janeiro, era na Reco, querendo imitar o José Conrad, girar marinheiro. Eu lia 2 livros que eu li enquanto estava na escola, que eram o 100 Anos de Solidão e o La Ciudad e os Perros, o primeiro, a Cidade dos Cachorros, que era o retrato da escola, ali do Vargas Llosa. Depois eu fui leitor do Vargas Llosa ali e saí correndo para ler atrás. Quer dizer, ele era uma referência poderosa por esta reflexão que ele fazia sobre questões candentes do momento. Né? No Fla-Flu, Llosa versus Marques, com quem você fica? O Marques é um escritor mais... eu acho que é um escritor mais sofisticado. Ele o Gabriel Garcia Marques, eu não acho que é um escritor político, ele é, na verdade, trágico. Eu acho que a grande linha do Gabriel Garcia Marques é via Faulkner, ele tem uma coisa assim de destino, que ele tem uma coisa de destino, as coisas são, o destino é inexorável, a história, talvez uma das novelas mais perfeitas do século XX, a Crônica de uma Morte Anunciada, que eu acho que literariamente é um livro absolutamente magnífico. Assim. Então ele é um escritor mais forte, mais intenso. E o Vargas Llosa, eu acho que é um grande narrador e um ativista de um tempo, quer dizer, ele é simbolicamente uma figura muito rica, né? Mas são escritores distintos. Ele é um intelectual... Vamos ver se vocês concordam. Ele é um intelectual maior do que o Gabriel Garcia Marques, que, no entanto, é um escritor maior do que ele. Pode ser? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido, porque o Gabriel Garcia Marques, eu acho que ele... me lembro do Antônio do Patriarca, por exemplo, que o Gabriel Garcia Marques escreveu pensando no Pinochet, né? E é um livro que deve estar atualíssimo, agora pensando no Fidel Castro. Sim, verdade. O Antônio do Patriarca é um livro que eu quero reler, até para ver essa ideia do poder que vai se carcomendo e se envelhecendo. Da hérnia gigantesca. Exatamente, é uma imagem do Garcia Marques. A literatura era maior do que simplesmente o direcionamento. Do que o momento histórico. Exatamente. Que no caso do Llosa está sempre muito marcado. Exatamente. Ele é um realista. Ele é um realista. Ele não é um realista mágico. Exatamente. Você falou enfim, todo esse boom literário passou em algum momento por Paris, né? Seja fisicamente, porque alguns
foram exilados lá, como Cortázar, seja pelo referencial que Paris tinha e pela chancela aqui, né, que a intelectualidade parisiense deu a esses escritores. Me ocorre que o Vargas Llosa é um intelectual, né, de modelo sartreano, digamos. Né? É verdade. Ele realmente, assim, essa ideia de intelectual público, né, que está configurada no Sartre, né, o Garcia Marques o Vargas Llosa é uma atualização dela, sem os vícios, né, do dogmatismo, do marxismo cego do Sartre, que nos anos 50 foi visitar a União Soviética e voltou dizendo que era a pátria da liberdade. Aplaudindo como uma foquinha. Porque o Sartre tinha uma amante russa. Está no livro lá, aliás, um belíssimo livro, é uma relação perigosa. Se eu não esqueci, que é referência, que é a história dele, da Simone com ele, uma biografia da história dos dois. E ele tinha uma amante russa que era uma agente da KGB. E ele voltou dizendo maravilhas. Era da Rússia, era da Rússia, não era da Rússia. Faltou o Fidel Castro achar uma amante Vargas Llosa. Ele voltou de Cuba desiludido. Parece uma coisa engraçada, uma história assim de folhetim, mas isso é fato, tá? Tá vendo? Até nisso é um ditador menor. Bem, considerações finais. É óbvio que a gente não vai mandar o Vargas Llosa em totum. Depois de Longino eu tinha que falar alguma coisa assim, outra linha. pro seco, né? Não. Tem um monte de livros bons dele, né? Tremendo. 2 livros para quem quer se aproximar de Vargas Llosa. Quer dizer, 2 livros assim, o Tia Júlia Escrevinhador e o Pantalhão As Visitadoras. Quem nunca leu o Vargas Llosa, comece por aí que não vai parar mais. Sobretudo porque são livros muito bem-humorados. Bem-humorados. Eu vou ir mais para a linha trágica dele. Já falei dele na Conversa na Catedral. Né? O Catedral do título, por sinal, não é uma catedral, é um bar. Um boteco de Lima. E A Guerra do Fim do Mundo. A Guerra do Fim do Mundo é um belíssimo. Exatamente. Somos 2, eu ia sugerir É verdade, A Guerra do Fim do Mundo é um livro belíssimo. Que é sobre Canudos. Até, inclusive, tem um personagem que é inspirado no Euclides da Cunha. É um belíssimo romance histórico. É verdade. E olha, para quem gosta de uma boa história, se estiver procurando um livro de agora, compre Os 5 Esquinas. É um livro divertido, leiam também. Não é um livro ruim, de forma nenhuma, mas não é um dos grandes livros dele. Bom, algo mais? Acho que é isso. Estamos feitos. Muito obrigado pela visita de novo, Cristóvão. Obrigado a vocês, é um prazer bater papo. Obrigado, Jerônimo. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Ótima leitura. Até o próximo Clube do Livro.